16º dia. Ensinados pelo Espírito. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 2 verso 12. Existem verdades importantes com respeito à salvação que o Espírito Santo deseja que entendamos. Por que, sendo Deus tão poderoso e cheio de glória, se importaria com os seres humanos? Como entender o sacrifício de Jesus por nós? O quanto sou importante para Deus? Para compreender a vontade de Deus revelada em Sua palavra, precisamos ter um contato maior com a pessoa do Espírito Santo, o Divino Professor. Intimidade com a pessoa do Espírito Santo. É necessário que passemos tempo em contato com a pessoa do Espírito Santo, desenvolvendo tal comunhão que nossa mente será sensível às impressões exercidas por este ser divino. Devemos lembrar que a palavra de Deus está inteiramente relacionada com o Espírito Santo, que inspirou os homens a escrevê-la. O contato diário com a Bíblia nos reserva bênção sem medida. O reformador João Calvino afirmava: devemos aplicar-nos zelosamente a ler e a ouvir as Escrituras, se é que realmente queremos obter qualquer ganho ou benefício do Espírito de Deus. Institutas da Religião Cristã, volume 1, 9 verso 2. O Espírito Santo nos mostrará o real sentido das palavras e dos ensinos proferidos por Jesus quando veio a este mundo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14 verso 26. Como uma pessoa necessita do alimento diário para suprir suas necessidades, o cristão genuíno também necessita do alimento diário, que é a leitura da Bíblia Sagrada. Estudando-a diariamente, sob a iluminação do Santo Espírito, poderemos compreender profundamente as lições deixadas por nosso amorável Salvador. Outra coisa necessária para estreitar os laços de comunhão com o Espírito Santo é a oração. O abrir o coração a Deus nos tornará mais aptos para recebermos as copiosas bênçãos que o Espírito reserva a nós. O conselho bíblico é: orem guiados pelo Espírito Santo, e continuem vivendo no amor de Deus. Judas versos 20 e 21. A mensageira do Senhor, Ellen White, ressalta este ponto, ao dizer que a oração incessante é a união ininterrupta da alma com Deus, de maneira que a vida de Deus flui para a nossa vida, e de nossa vida refluem para Deus a pureza e santidade. Caminho a Cristo, página 97 e 98. A conexão com o Espírito Santo, através da oração, fará com que subamos degrau após degrau na escada da santificação, fazendo com que as coisas espirituais que Ele deseja nos revelar se tornem mais reais a cada momento da jornada cristã. Podemos ter a certeza de que, através do estudo diário da Bíblia e do exercício da oração, nossa mente estará mais apta para entender as verdades espirituais que envolvem a questão da salvação em Jesus. Guiados pelo Espírito Santo, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, devemos crer na promessa que Ele nos deixou a respeito da vinda do Consolador. João 14 verso 16. Este teria por função, além de fazer com que relembremos os ensinos de Jesus, ser um guia constante em nossa vida. Ele nos mostrará lugares em que devemos ir, quando deveremos agir, e quando tais situações correspondem à vontade de Deus. A Bíblia afirma: quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. João 16 verso 13. Sabemos que Jesus é a verdade, pois a principal função do Espírito Santo é nos conduzir a Cristo. Ser guiado pelo Espírito Santo é crer que Ele nos levará a profundas experiências que irão mudar nosso viver e, além disso, fará com que a nossa confiança em Suas promessas aumente gradativamente. Ele quer nos revelar aspectos relevantes sobre a vida espiritual e a salvação. Tais assuntos são de difícil compreensão para aqueles que não creem em Jesus, mas aqueles que se deixam guiar pelo Espírito Santo certamente compreenderão os propósitos de Deus. Como é que vive uma pessoa guiada pelo Espírito Santo? Guarde em sua mente e tente imitar, hoje, o exemplo de Enoque, que andou com Deus todos os dias de sua vida. Mas, como ele obteve essa agradável intimidade? Foi por ter sempre o senso da presença de Deus. Ao sair e ao entrar, suas meditações eram na bondade, na perfeição e na amabilidade do caráter divino. E, ao estar assim absorto, foi transformado na gloriosa imagem de seu Senhor, pois é contemplando que somos transformados. Exaltai-o meditações matinais,
1992, página 266. Revelações do Espírito Santo. Quando estudamos a Palavra de Deus, não só para obter conhecimento, mas para desenvolver intimidade com Deus, o Espírito Santo nos revelará as verdades que nela estão. O Espírito Santo nos revelará coisas que os olhos humanos não podem ver. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 25, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, verso 14. O Espírito Santo está disposto a guiar o crente pelos caminhos seguros da fé verdadeira, alimentando a cada dia com a esperança da segunda vinda de Jesus e dando-lhe forças para a vitória sobre todos os obstáculos e barreiras que o inimigo de Deus coloca. O Espírito Santo nos torna vencedores e herdeiros das mansões celestiais. E se consentirmos, ele, o Espírito Santo, por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer, que, obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. O desejado de todas as nações, página 668. Guarde em seu coração. Por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expelindo-o da alma. É pelo Espírito de verdade, operando pela palavra de Deus, que Cristo submete a si seu povo escolhido. O desejado de todas as nações, página 671. A palavra de Deus, estudada e obedecida, guiaria os filhos dos homens, como os israelitas foram guiados por uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem de dia. Testemunhos Seletos, volume 1, página 510. Meu compromisso: orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo. Orar por meus amigos. Viver na presença de Cristo. Testemunhar acerca do Evangelho. Adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.